Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. Antes disso, deixa seu like no vídeo, comenta, deixa nos comentários a sua opinião, não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp para todo mundo saber sobre as notícias do Cruzeiro. E o mais importante, se inscreve aqui no CDD, clica aí no botão vermelho abaixo e ative o sininho de notificações para sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. E como assim o Cruzeiro pode ser rebaixado da Série C? Sim! Isso pode sim acontecer. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, está errando demais, todo mundo sabe disso. E um suposto erro grave pode sim causar o nosso rebaixamento à Série C. Daqui a pouco eu conto essa notícia para vocês. Nos últimos dias tem uma notícia repercutindo muito nas redes sociais sobre uma possível saída do goleiro Fábio para o Grêmio, que deixou bastante torcedores do Cruzeiro preocupados, né, rapaziada, até mesmo eu. Pois além de ser o maior jogador da história do Cruzeiro, o Fábio nesse elenco atualmente é referência, né, rapaziada? E o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, confirmou que o Grêmio de fato estava interessado na contratação do goleiro Fábio. Mas graças a Deus não existe a possibilidade de negociar o Muralha Azul. A ida de Fábio para o Grêmio a princípio seria um pedido do treinador Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que recentemente treinou o Cruzeiro, né, e agora comanda o Grêmio. Adroaldo Leal, da Rádio 98, comentou um pouco sobre a atual situação do Cruzeiro. E esse vídeo tá repercutindo e muito nas redes sociais, eu vou colocar aqui pra vocês. Deixa nos comentários se você gostou dessa opinião. Não se esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. E deixando bem claro também, Cabido, que tem hora a gente fala Cruzeiro como se a instituição fosse a pior do mundo, o bagaço da laranja. Eu acho que a gente precisa começar a dar mais nome aos bois, citar as pessoas. Nessa semana a gente teve a participação do Gelson Baresi, ex-zagueiro do Cruzeiro, campeão da Libertadores, Copa do Brasil. Isso. E ele falou, cara, eu joguei pro Flamengo, joguei fora do Brasil, ele falou, o único clube que eu recebi em dia era o Cruzeiro Esporte Clube. O único clube que eu recebi em dia foi no Cruzeiro, ponto. E ele deixou isso muito claro, ele tá assim, porque quando falam que o Cruzeiro isso, que o Cruzeiro aquilo, mas falam do Cruzeiro, mas não falam das pessoas que fizeram, fazem e estão fazendo mal ao Cruzeiro. Então eu acho que chegou a hora também de dar nome aos bois, para o torcedor entender. O torcedor me pergunta muito, Adroaldo, mas como é que eu faço? Eu sou sócio e tal, mas eu tento, eu peço, eu grito, eu protesto. Quer saber da maior mentira que eu já ouvi na minha vida, como torcedor do Cruzeiro? Que eu era dono do clube, eu faço parte. Mentira. Você fazer parte da vida do Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro, você tem que se associar ao clube esportivo do Cruzeiro lá, para você poder frequentar o clube, você ter direito dentro desse maldito, desse estatuto do Cruzeiro, que é altamente permissivo, lá na frente você ter direito a voto, que é a única vez que eles vão olhar para você de uma maneira diferente. Opa, aquele ali vota. Você já imaginou o desespero da turma? Vamos supor se 1000 torcedores comuns se associam e vão atrás. E assim, não, beleza, eu vou virar sócio, eu vou querer votar. Seria vou ter outra direito coisa, né? Você já imaginou? Seria outra coisa. Você já imaginou o medo que esse pessoal tem que isso aconteça? E muita gente não divulga. Então o torcedor que me pergunta, eu tenho falado e repetido. O jeito de você ser, né, de você ter sua voz ativa dentro do clube, é se associando ao clube, participando e de acordo com o que diz lá o estatuto, você tem que ter um determinado período de tempo, você poder exercer o seu direito de voto, para escolher o presidente, para escolher o conselho o conselho, né? E por aí vai. Entendeu? Porque querendo ou não, eles têm que ter a noção seguinte, o Cruzeiro é o único amor de muita gente, mesmo. Literalmente. Mesmo, é literalmente mesmo. É a única válvula de escape de muita gente, Cabido. E tem que ter essa noção. Se ela quiser fazer alguma coisa diferente, de fato, cara, o pessoal vai ter que entrar dentro do clube. Não, e a gente vê isso na nossa audiência aqui na 98, né? Assim, sucesso de audiência, a gente é perguntado, questionado o tempo todo. Se o Cruzeiro tivesse acabado, como muitos dizem, né? A gente não teria essa audiência que a gente tem. Não, jamais. Jamais. Nessa segunda-feira, dia 12 de julho, o ex-presidente do Cruzeiro, que estava à frente na administração do Cruzeiro após a renúncia do Wagner Pires, Dalai Rocha, ele publicou uma carta aberta ao atual presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Na carta, Dalai expressou sua opinião sobre a atual gestão. Segundo o ex-presidente Dalai Rocha, no início do mandato de Sérgio Santos Rodrigues, sua esperança era que uma mudança de fato acontecesse. Mas um ano se passou e nada mudou.
com o barco seguindo a deriva. Dalai ainda realizou um pedido a Sérgio, que ele não tentasse permanecer à frente do Cruzeiro por mais um tempo que o indicado pelo estatuto, já que o mandato de Sérgio Santos Rodrigues termina em 2023. O ex-presidente do Cruzeiro pediu então que o dirigente do Cruzeiro permaneça apenas por esse tempo, no máximo, né? Eu espero que não, né, rapaziada? E daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho sobre o Sérgio Santos Rodrigues. O ex-funcionário das categorias de base do Cruzeiro, Fábio Brostel, é mais um a acionar o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, em função de uma dívida trabalhista. Meu Deus, todo dia tem uma ação contra o Cruzeiro. Vocês já se acostumaram com isso, rapaziada? Porque parece que é todo dia que a gente recebe alguma ação, alguma punição. 365 dias do ano, 365 ações. Esse processo aí do Fábio Brostel foi distribuído na 16ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. O pedido é de R$ 57.039,15. Brostel trabalhou nas categorias de base do Cruzeiro durante pouco mais de 5 anos, entre novembro de 2015 a fevereiro de 2021. Ele exercia os cargos de observador técnico, treinador do Sub-15 e treinador do Sub-17. A demissão ocorreu no dia 1º de fevereiro desse ano. Impedido pela FIFA de registrar atletas há mais de 10 dias por causa da dívida do não pagamento do Arrascaeta em 2015, o Cruzeiro vai ter que sim desembolsar uma grande quantia de dinheiro para evitar que o transfer ban seja prolongado, né? É que o Cruzeiro em julho irá sofrer um novo impedimento de registro de atletas se não desembolsar $1.145.000, no caso 6 milhões mais ou menos de reais hoje, pela compra do atacante Riascos em 2015. A dívida foi contraída junto ao Morelia, hoje com o nome de Mazatlán, do México. O Cruzeiro também vai precisar pagar a dívida com o Atlético Acreano, pelo empréstimo do atacante Careca em 2017. O atacante nunca foi utilizado pelo profissional, e a sentença na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas é para o pagamento de cerca de R$900 mil. Os casos de Riascos e Careca somados à dívida do Arrascaeta, que é R$7.190.000, chegam a 14 milhões. Então Riascos, Careca e Arrascaeta, essa soma 14 milhões que o Cruzeiro vai ter que somar para realizar os pagamentos, né? Ficar livre do prolongamento dessas punições, pelo menos as punições desse momento, né? Porque futuras só Deus sabe. Nesse momento, o presidente, a diretoria diz que não tem solução financeira para esses casos, né? Já sobre a dívida com o volante Denilson, que foi contratado em 2016 pela gestão do Gilvan Pinto Tavares, não pagou. O Cruzeiro já sofreu ano passado com menos 6 pontos. E a próxima punição da FIFA é a de rebaixamento para a Série C. O presidente do Cruzeiro, né, no caso o Sérgio Santos Rodrigues, já disse que arrumou recurso, né, disse que está tentando vender alguns imóveis para sanar essa punição, que pode sim, se o Cruzeiro não pagar, levar o Cruzeiro à 3ª divisão. E eu espero que o presidente não cometa o grande erro, né, de contar só com isso, né, com a venda de imóveis, né, porque todo mundo sabe que essas tratativas de vendas com imóveis é verdadeiros imbróglios, né, rapaziada? Que demora muito tempo. Todo mundo sabe que o presidente já não conta muito com a força de empresários. E se ele continuar só nessa falação, o Cruzeiro vai sim ser rebaixado para a Série C. Porque se contar só com isso, com essas vendas de imóveis que estão paralisadas, até ele mesmo falou que não conseguiu arrumar vendedor ainda. A gente já está em quase agosto. Prazo para pagar a dívida do Denilson vai chegar a qualquer momento. Pode chegar mês que vem, e se o Cruzeiro não tiver essa grana para pagar. E se essa venda não sair a tempo, o Cruzeiro vai ser o maior prejudicado, porque presidente, diretoria, vai e vem. O Cruzeiro fica. Jogadores vão e vêm também. Treinador, tudo vai. O Cruzeiro fica. Se depender desses caras aí que estão mandando no Cruzeiro atual, não vai existir Cruzeiro mais não. Se o Sérgio, do jeito que ele tá falando, contar só com isso, com a venda de imóveis que já estão paralisados, tá demorando para sair essas vendas. Há bastante tempo que a gente ouve essa conversinha que vai tentar vender a sede, essas coisas, mas não saiu faz tempo, já faz uns 2 meses. Sabe-se Deus quando que vai sair. O Cruzeiro que tem uma dívida com a UADA pelo empréstimo do volante Denilson, né? O valor do débito gira em torno de R$5.300.000. 5 milhões é menos que 2 folhas de salário do time profissional do Cruzeiro. E o Cruzeiro não tá pagando os salários atualmente. Deus nos abençoe, rapaziada. Eu não quero
Eu não quero ser o pai de Ná e falar que o Cruzeiro vai ser rebaixado da Série C, mas se os caras continuar contando só com uma solução, em vez de buscar várias, o Cruzeiro vai tomar outra punição, assim como aconteceu no ano passado. Só que dessa vez é muito pior. O Cruzeiro pode sim, nesse ano ainda, ser rebaixado para a Série C. Outra do Reascos, agora em julho, que também geraria um transfer ban. Como eu falei antes, não existe, em princípio, um recurso para pagá-las e a punição que tem imediata para elas é realmente o não registro de jogadores. Conta do Denilson, que pode acarretar uma perda mais efetiva, a grande questão é que a gente conseguiu aprovar a alienação daquela chamada sede campestre 2 do Cruzeiro, o estacionamento, né, numa reunião que foi feita até no ano passado, e desde então temos procurado compradores, até conseguimos arrumar um comprador que vai pagar o valor de avaliação, só que são aqueles problemas micro do Cruzeiro que às vezes as pessoas não sabem, né? Então, quando a gente foi efetivar realmente a venda do estacionamento, do terreno, a gente viu que ele não estava regularizado, faltam vários detalhes de cartório, de prefeitura, de Instituto de Patrimônio, enfim, diversos documentos a serem conseguidos. Hoje, quem vive aí no meio da pandemia sabe que como é que é para você conseguir, às vezes, uma certidão, um cartório não funciona normal, prefeitura não funciona normal, então tudo atrasando. O que a gente faz é buscar correr com isso para resolver, porque resolvendo, acho que essa dívida piora e a gente vai conseguir salvá-la o quanto antes, né? Então, eu só acho importante isso ficar claro, né? Ano passado a gente pagou quase 40 milhões efetivamente pagos, fora alguns que a gente teve que fazer parcelamento. Então, acho injusto realmente, embora eu tenha falado, é claro que estourou aqui a nossa responsabilidade, que nós assumimos o CNPJ Cruzeiro, mas culpar-nos por tudo, eu creio que tá... E cabe saber se vai ser em campo ou fora dele, né? Porque a administração do Sérgio no futebol é tão pior quanto fora do futebol. Vamos falar um pouquinho de coisa boa pelo menos, né, rapaziada? Se Deus quiser, o Cruzeiro vai pagar essa dívida, mas cuidado, presidente. Deus nos abençoe, rapaziada. O Mozart concedeu entrevista coletiva no último sábado, depois do empate por 3-3 contra a equipe do Botafogo. E foi perguntado sobre quando daria oportunidade pro meia Marco Antônio da base do Cruzeiro. Afinal, ele tá dando oportunidade para vários jogadores, mexendo muito o time, porém até hoje não vimos o Marco em campo. Deixa nos comentários a sua opinião, seu feedback é muito importante. Não se esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Valeu, falou! Ele vai ter a oportunidade dele, pode ter certeza absoluta, principalmente se ele tiver desempenho nos treinamentos. O Marco, quando eu cheguei aqui, ele era considerado um camisa 10, eu particularmente, né, isso é uma opinião pessoal minha, eu vejo o Marco como um camisa 8, não como um camisa 10. E vou explicar por quê, porque o camisa 10, no meu entendimento, é o Marcinho, né? Aquele cara que tem a bola parada, aquele cara que tem a finalização de média distância, aquele cara que entra na área para finalizar. Eu vejo o Marco um organizador do jogo, realmente ele é um jogador com um refino importante. Então eu acredito que com o passar dos treinamentos, com o desempenho dele, ele vai ter a oportunidade dele, sem dúvida alguma.